Segue a perversa politicagem no Planalto Central. À frente de reformas antidemocráticas que suspendem direitos e garantias fundamentais, Michel Temer, o presidente com a pior avaliação popular da história recente, denunciado por corrupção passiva e investigado por obstrução da justiça e formação de organização criminosa, articula a própria salvação com farta distribuição de verbas e cargos públicos, como também de benefícios muito pouco republicanos a banqueiros, empresários e ruralistas. Um levantamento feito pela Associação Contas Abertas mostra, por exemplo, em um único exemplo, que entre janeiro e meados de julho de 2017, o governo federal liberou 4,1 bilhões de reais em emendas parlamentares. A maior liberação desses recursos, coincidentemente, aconteceu no mês de julho. 2,1 bilhões de reais empenhados após a delação escandalosa da JBS e posterior denúncia contra Temer pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Como já dissemos outras vezes aqui no Melhor e Mais Justo, um espaço que deveria respirar democracia e ter a maior representatividade popular da República transformou-se na casa do fisiologismo político descarado e escancarado. Um lugar onde interesses inconfessáveis quase sempre se sobrepõem ao bem comum. Quem nos governa? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo hoje Pedro Fassoni Arruda, cientista político e professor da PUC São Paulo, e Maria Aparecida de Aquino, historiadora da USP, Universidade de São Paulo. Bem-vindos. Obrigada. Como analisar a manipulação e o cinismo político que hoje ocorre de forma escancarada, descarada no Planalto Central? Compra de votos, perdão de dívidas de parlamentares, de banqueiros, de empresários, mentiras reiteradas sobre supostas melhoras do país e assim por diante. Como analisar esse quadro? Maria Aparecida. Olha, eu acho que nós estamos frente a um quadro que dificilmente aconteceu na história do Brasil, né? Mas eu acho que a gente deve ser muito cuidadoso a pensar esse quadro. Por que eu penso isso? Porque acho que a pior coisa que pode acontecer é o desalento em relação à política. Então, se você, usando uma expressão vulgar, né, jogar a água do banho com a criança, você corre o risco de ter uma ideia de que política não presta, política é sempre assim, e isto conduz às piores coisas, ou seja, a aventuras extremamente autoritárias. Nós já estamos numa aventura autoritária o suficiente, mas ela pode piorar. Então, eu tenho muito receio quando se pensa, não, este é o pior dos mundos e a política é terrível. A política é terrível, estamos vivendo um momento muito difícil da história brasileira, mas eu tenho esperanças em que isso se possa modificar. E acho, inclusive, pensando ontem em termos do resultado, que o resultado, embora tenha sido favorável ao atual governo golpista, ele na realidade não foi assim tão estrondoso quanto se pudesse imaginar. Eu sei que muitos dos nãos não correspondiam ao não efetivo e que as pessoas foram lá para preencher um espaço. Mas, na realidade, o que se viu é que, a pensar nisso, eu acho que o atual presidente golpista terá muitas dificuldades de passar pelas reformas todas que ele nos quer impingir. Embora já tenha passado a trabalhista, a terceirização e o congelamento dos gastos sociais por 20 anos, né? Já passou bastante coisa. Ele já passou bastante coisa, mas daí para frente eu tenho pavor de pensar na reforma da Previdência, no que pode vir, numa reforma política muito desagradável, numa reforma tributária tremenda. Então, muitas coisas terríveis ainda podem acontecer. Então, acho que nós temos que ter muito cuidado quando a gente pensa numa situação como essa. Ela é extremamente negativa, mas devemos manter a nossa esperança nas possibilidades de mudança. Muito bem, eu queria passar a palavra para o Pedro, para ouvir também a tua análise dessa conjuntura política, especialmente executivo, legislativo, representatividade do legislativo federal brasileiro em relação à cidadania.
Esse é um fenômeno que não vem acontecendo apenas no Brasil. O crescimento da direita e até mesmo de alguns grupos de extrema direita, a gente pode constatar em países da Europa, nos Estados Unidos e até em alguns países vizinhos da América Latina, né? Então, o bom desempenho da Frente Nacional na França, por exemplo, com discurso anti-imigração, xenófobo, nacionalista, a vitória eleitoral de Donald Trump, o Brexit, a eleição do Macri na Argentina, a instabilidade provocada deliberadamente na Venezuela são o contexto, na verdade, em que vem acontecendo essa mudança na correlação de forças também no interior da sociedade brasileira, né? Essas mudanças, né, eu concordo inteiramente com o que a professora Maria de Aquino falou a respeito do nosso Congresso Nacional, né? Mas a política também, né, ela não envolve apenas a política institucional, os poderes do Estado, né? Mas a gente constata que essa ofensiva conservadora vem também de alguns setores da sociedade, dos oligopólios midiáticos, inclusive, que são controlados pelas mesmas famílias há décadas no Brasil, né? Então é todo um contexto que envolve, inclusive, né, a burocracia de Estado, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Federal, com as suas investigações seletivas, o seu falso moralismo, né, essa indignação aí que afeta apenas um dos lados e tal, né? A perseguição contra o ex-presidente Lula, por exemplo, movimentos sociais, essa criminalização e tal. Então é um contexto bastante complexo, né, onde se insere essa crise política no Brasil. E o próprio Michel Temer, ele é um reflexo dessa mudança na correlação de forças, né? A eleição de 2014 foi bastante apertada, né? A vitória da Dilma no segundo turno contra o candidato tucano, Aécio Neves, uma diferença muito pequena de votos, né? Mas embora ela tenha vencido a eleição, houve uma mudança nessa correlação de forças dentro do Congresso Nacional, né? Os setores conservadores ganharam cada vez mais espaço e os progressistas recuaram. O crescimento da bancada BBB, do Boi, da Bala e da Bíblia, comprova isso daí, né? A bancada dos empresários também, a bancada dos empresários também. Quase 170 Exato, e tantos dos empresários deputados. ou os seus prepostos, Ou né? seus prepostos, que atuam, né, justamente em nome dos interesses do grande capital financeiro, dos industriais, da grande burguesia comercial no Brasil também. E o Michel Temer, ele é o resultado disso daí. Um governo golpista, né, que chegou ao poder através de um golpe parlamentar, né, já que decreto de suplementação orçamentária não caracteriza crime de responsabilidade nos termos da Constituição Federal, e foi assim que ele conseguiu chegar ao governo. E ele deixou claro, inclusive, isso numa entrevista, quando disse que a razão pela qual o Congresso aceitou o impeachment foi ela não ter acatado aquele documento sugerido pelo PMDB, que era uma ponte para o futuro. Então tem que analisar o golpe na sua forma e também no seu conteúdo, né? Ou seja, tudo isso vem acontecendo justamente porque existe a intenção dessas classes dominantes no Brasil de promover reformas, ou melhor, contra-reformas, né, que retiram ou suprimem direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora ao longo de décadas de lutas. Então a contra-reforma da Previdência trabalhista, o congelamento dos gastos, que na verdade não são gastos, né, são investimentos públicos em saúde e educação, congelamento por 20 anos, enfim. Então, quer dizer, o Michel Temer está tentando entregar aquilo que prometeu, né? E é nesse contexto, então, que a gente vê o governo, né? E é difícil realmente encontrar uma saída, porque, na verdade, o problema não é apenas a figura do presidente Michel Temer, né? Então, até porque, né, no caso de uma eventual queda do Michel Temer, né, vem aí o Rodrigo Maia, que é o próximo na linha sucessória, que teria até mais força para implementar essas contrarreformas aí que as classes dominantes pretendem no Brasil. Então, não existe impeachment do Congresso Nacional, né? Destituir todos esses deputados e senadores que foram eleitos com o poder do dinheiro, né? Então, com doações milionárias dessas campanhas eleitorais, que
que caracteriza um Congresso bastante ilegítimo, inclusive pouco representativo. Né? Então, a imensa maioria da população brasileira, inclusive as mulheres, né? Os negros, os pobres, trabalhadores, assalariados, do campo da cidade, indígenas, não estão representados ali no Congresso. É curioso porque durante um bom tempo o ex-presidente da Câmara, hoje o presidiário Eduardo Cunha, ele se vangloriava de ter ali cento e tantos deputados, 150, 200 deputados, porque ele seria o grande operador do dinheiro de certas empresas, né, do financiamento que veio de Caixa 2, de propina e mesmo até de Caixa 1 registrado e tal, ele operava e, portanto, ele financiava, era o intermediário do financiamento de campanha de quase 200 de deputados. Então ele teria uma espécie de bancada Eduardo Cunha, como se ele fosse um partido político, né? O maior. O maior deles, o que é impensável, né? Em qualquer sistema político com o mínimo de seriedade, não precisa nem ser democrático, ele minimamente sério, né? Não é possível que esse grau de desvirtuamento da vida política seja tão escancarado. As pessoas chegam a dizer isso, a falar isso. Vocês viram, tirando os muito constrangidos que falavam, já saíam muito rapidamente do microfone para não serem filmados por muito tempo, ontem, durante a votação, vocês viram os argumentos das pessoas, né? Dos deputados, deputadas ali votando o sim, dizendo que é a favor de todas as investigações, por isso votava sim, para que o Michel Temer tenha oportunidade de ser investigado quando ele deixar de ser presidente, né? Mas ele cometeu esse crime no exercício da presidência da República, né? Embora seja um crime não de mandato, né? Um crime considerado um crime comum, um crime de corrupção, mas durante o exercício do mandato. A gente chega a ter situações no Brasil que são difícil de falar delas, né? Eu poderia fazer uma parte? Deve fazer. Já que você falou da condição de presidiário do Eduardo Cunha, né? E da sua bancada própria ali no Congresso, ele está preso, né? Inclusive, se houvesse interesse realmente do Ministério Público, da Polícia Federal, de arrancar as informações, né? Para fazer com que ele fale tudo o que sabe, poderia derrubar metade da Câmara dos Deputados, por exemplo, né? Mas eu não vejo, por exemplo, né, o juiz Sérgio Moro, por exemplo, com o mesmo empenho realmente em apurar o que vem acontecendo, né? Nem com a suposta delação do ex-ministro Palocci, porque ele teria dito que envolveria bancos, empresas de comunicação, vocês sabem, das empresas corporativas, enfim, e aí parece que o interesse da Lava Jato, como é seletivo, esse tipo de questão dificulta a delação ao invés de facilitar a delação, né? Eu fico imaginando, deixa falar, e já que estamos, de um modo ou de outro, tentando passar esse país a limpo, se é verdade que a Lava Jato e outros setores do Judiciário, o STF, querem passar o país a limpo, talvez fosse uma oportunidade, deixa que esses delatores, então, delatem a todos, né? E não apenas a quem interessa política e partidariamente para esses operadores do Judiciário brasileiro. Maria Aparecida, eu tenho perguntas aqui, já queria te deixar à vontade para se manter na análise disso que começamos, mas já colocando perguntas dos nossos internautas. A Graça Batista, de João Pessoa, na Paraíba, ela pergunta o seguinte, ela está preocupada com o ano que vem. Ela diz, corremos o risco de não ter eleições em 2018? Eleições diretas em 2018? Não, eu acredito que não corremos esse risco, não. E acho que nós não deve nem passar pela nossa cabeça isso. É o tipo da coisa que é extremamente perigosa, né? Eu acho que nós teremos eleições. A questão toda é que alguns setores, eu me incluo nesses, gostariam que essas eleições fossem antecipadas, né? Então, eu sou favorável à ideia de eleições diretas já e esse afastamento desse governo corrupto imediatamente. Mas eu não tenho dúvida alguma de que nós teremos eleições em 2018. E uma observação que eu acho que a pergunta da nossa amiga nos leva a pensar é em que sentido, até que ponto, o chamado Estado Democrático de Direito tem sido rompido. Eu acho que é muito esse tipo de preocupação. Quer dizer, estão rompendo tanto o Estado Democrático de Direito, temos perigo de não ter eleições em 2018? Eu acho que isso é o que deve nos preocupar muito. Porque quando eu penso, por exemplo, condução coercitiva, só para nós termos uma ideia e dar um exemplo.
A condução coercitiva só pode ocorrer, em termos constitucionais, se a pessoa for interpelada diversas vezes, chamada diversas vezes e não comparecer, se recusar a comparecer. Então, aí você tem o Estatuto da Condução Coercitiva. E nós vimos, inclusive no caso do presidente Lula, que isso não aconteceu. Então, simplesmente se levaram a pessoa sem que ele tivesse sequer uma vez sido chamado a depor. Então, o que mais preocupa no momento presente é todos os descalabros que têm sido cometidos em relação ao chamado Estado Democrático de Direito. Eu fico muitas vezes me perguntando, por exemplo, as pessoas que têm prisão preventiva decretada e ficam vários meses, até anos, dentro dessa prisão preventiva decretada. Tudo isso é ilegal. Porque, na realidade, você só pode ultrapassar um determinado prazo da prisão preventiva se você tiver já o trânsito em julgado. E não aconteceu isso. Então, nós temos, e esse é o meu maior medo, o meu maior problema, minha maior meu maior pavor, vamos dizer assim, enquanto isto tudo tem sido um ataque ao Estado Democrático de Direito. Mantendo-se a fachada da institucionalidade, né? Mantendo-se a fachada da institucionalidade. E me preocupa muito que as pessoas saem dizendo, até assim, sem pensar muito, precisamos defender a Lava Jato, precisamos defender o juiz Moro. Tudo bem, eu acho que todo mundo é contra a corrupção. Todo mundo é a favor que, aspas, o Brasil seja passado a limpo. Não há ninguém que possa dizer o contrário disso. Mas a que preço isso está acontecendo? Então é preciso ter um pouco de espírito crítico e observar como... Talvez a pergunta, né, Maria, é se está acontecendo. Porque se o Estado, ao investigar a corrupção, comete crimes, Exato. Inclusive de corrupção, corrompido por ideias partidárias, porque corrupção não precisa ser só de dinheiro, né? Não. Tá certo? Então, se você está corrompido por uma ideia pré-concebida, se você já tem uma sentença antes mesmo de ter investigação, Exato. porque alguns procuradores federais e mesmo o Moro apareceram nas redes sociais e tal, já manifestando a sua opinião muito antes da instrução do processo, da investigação, da defesa, etc. Quer dizer, ao fazer isso, eles corrompem a justiça, fazem com que o Estado esteja corrompido, quer dizer, cometem crimes. E aí a gente tem um problema do ponto de vista da República e da democracia, que é, na República, na democracia, em qualquer situação institucional minimamente constituída, o Estado não pode ser bandido, né? Você tem bandidos na sociedade, mas o Estado está lá justamente como a nossa única e última trincheira para não virar um justicialismo, sei lá, de rua, né? Um monte de justiceiros tentando se salvar, salve-se quem puder, né? E quem for mais forte, né? Quem puder mais, como diz no popular, quem puder mais chora menos. O Estado está lá justamente nessa direção. Aliás, eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo Robb, falando em teoria do Estado. O sobrenome do Marcelo é Hobbes, né? E o Marcelo de Belo Horizonte pergunta o seguinte: até quando essa situação de blindagem, hipocrisia e corrupção conduzirão à concepção conduzirão à concepção de boa política, tendo em vista que a política é boa, segundo Aristóteles, somos animais políticos. Então, acho que conduzirão aqui ou subverterão, né, a ideia da boa política. Nessa situação, o que escapa para fazer boa política? Na medida em que, como disse Maria Aparecida, nós não podemos negar a política, nós não sairemos dessa situação, dessa crise institucional, dessa crise moral, dessa crise política, econômica, social, fora da política. Então, nós temos que qualificar a política, ou requalificar a política, e recusar um certo tipo de política que a gente chamou na abertura do programa de politicagem, né? Para qualificar, quer dizer, a politicagem é diferente da política. E a pergunta do Marcelo parece que vai nessa direção, né? Como que a gente pode romper essa blindagem da hipocrisia, do cinismo, da corrupção e voltar a fazer boa política? O Maquiavel, considerado o fundador da ciência política moderna, né, porque ele buscava a verdade efetiva das coisas, substituindo o reino do ser, do dever ser pelo reino do ser, ele disse o seguinte: a política pode não levar ninguém para o céu, mas a sua ausência é o pior de todos os infernos, né? Porque é a única possibilidade que a gente tem de transformar o mundo.
né? E a gente também, né, e a preocupação do Maquiavel era justamente revelar na sua obra mais importante, O Príncipe, as entranhas do poder político. E essas entranhas, elas saíram, né, elas estão expostas agora da maneira mais escancarada possível, como você bem comentou aí na abertura. Então, como eu falei, a política, ela envolve sim essa batalha institucional, mas é importante também pensar a política, né? Enfim, o movimento social pode também fazer política à sua maneira. Né? Faz política. E faz política. Pode não estar fazendo institucionalmente. Os oligopólios, né? midiáticos fazem política a todo momento. A gente faz política na escola, no sindicato, na universidade, em todos os lugares. Né? Eu me lembro... Eu estou fazendo agora uma pesquisa sobre a Assembleia Nacional Constituinte, em 87 e 88, e muitas das conquistas que hoje estão sendo suprimidas foram obtidas pelos movimentos progressistas, porque naquele momento eles procuravam articular a atuação parlamentar com a mobilização social. Então eles lotavam as galerias do Congresso Nacional, né, sindicalistas, feministas, indígenas, quilombolas, negros, enfim, para reivindicar direitos, e mesmo minoritários ali, naquela Assembleia, diante dos grandes partidos da ordem, conseguiram vitórias importantes, inclusive, naquele momento. E um dos slogans deles era justamente: constituinte sem povo não cria nada de novo. Então também é importante, né, a gente questionar, né, por que um governo que é reprovado por quase 95% da população, envolvido em escândalos, com provas, documentos, vídeos, áudios, né, mala de dólares, entre outras coisas, né, eu acredito que deveria ter manifestação todas as semanas, praticamente. Né? Então há também, né, uma discussão precipitada, do meu ponto de vista, sobre nomes para disputar a sucessão presidencial em 2018, mas não surgiu uma liderança realmente capaz, né, de transformar esse sentimento difuso de descontentamento contra tudo que está em uma ação direta, né, para tentar reverter justamente isso, porque com mais 1 ano e meio de governo pela frente, ainda pode se destruir muitas coisas. Né, e o Temer está conseguindo fazer coisas que nem mesmo na época da ditadura militar conseguiram. Né, mudanças na CLT tão profundas como vem fazendo, entre outras coisas. Né? Então, a política, né, a gente não pode ficar desencantado com a política, porque ela é, como eu falei, a única possibilidade que nós temos à disposição para transformar a realidade. Né? Para enfrentar essa situação. O Fernando Casas, acho que é assim que fala, pergunta qual a influência dos Estados Unidos, estadunidense, diz ele, na política brasileira. Quer dizer, há muitos analistas que têm apontado que o desmonte do Estado brasileiro, dessa ainda incipiente, desse ainda incipiente estado de bem-estar social no Brasil, que esse desmonte, com a flexibilização das leis do trabalho, com o congelamento de investimentos sociais, com a flexibilização, com a entrega e a venda de ativos brasileiros, da Petrobras, por exemplo, mas de terras brasileiras e tal, a preço vil, né? A preço de liquidação para os Estados Unidos e para a Europa, para grandes empresas europeias e americanas e tal, que isso revela uma participação ativa de forças internacionais na construção do cenário do governo de plantão, né? Do governo ilegítimo de plantão. Dá para falar isso efetivamente? Eu acho que dá sim. Eu acho que, lembrando o que o professor Pedro falou, quer dizer, nós temos que pensar que é uma coisa internacional. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil também reflete algumas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, por exemplo, a própria eleição de Donald Trump, na qual ninguém acreditava, ninguém era capaz de prever na realidade, mas acabou acontecendo e é o pior dos mundos, ela é um exemplo de que esta onda de conservadorismo na qual nós estamos colocados, ela é uma coisa que é internacional. E em relação aos Estados Unidos, eu não tenho dúvida de que há uma influência muito forte, extremamente forte. Eu sou estudiosa de 1964 e nunca é bom esquecer, né? É sempre bom lembrar que em 1964 eles tinham, inclusive, um plano para invadir o Brasil, a Operação Brother Sun, para invadir o Brasil caso houvesse resistência ao golpe. Nós estamos frente a um novo golpe. Em
64 eu era muito jovem, então eu não tive condições de acompanhar. Como menina, eu não tive condições de acompanhar. Mas agora eu estou vendo um golpe acontecendo ao vivo e a cores na nossa vista. E eu acho que a situação, de certa forma, é muito semelhante. Embora hoje existam outras formas de penetração, outras formas de imposição da realidade internacional e do papel dos Estados Unidos, mas eu acho que ele é muito forte, muito poderoso, não deve ser menosprezado. Eu acho que há um papel dos Estados Unidos, sim, esse papel é uma coisa que nós temos muita dificuldade em como agir em relação a ele. E eu fico um pouco preocupada, porque as pessoas têm muita dificuldade de compreender isso, de ter essa visão macro, essa visão maior. E ficam achando que, na realidade, aquilo que acontece aqui está acontecendo só aqui. Não, é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro e existe o dedo internacional, e particularmente dos Estados Unidos, dentro da nossa realidade. E de várias formas, né, Maria Aparecida? Porque, por exemplo, também já se tornou público e tal, que o treinamento para o combate a crimes financeiros feitos pelos juízes e pelos procuradores da Lava Jato foram feitos nos Estados Unidos, junto com a CIA, com o Departamento de Justiça americano, que acompanha e que age, interfere e faz sugestões, enfim, faz gestões na Operação Lava Jato até hoje. Quer dizer, continua fazendo, além de receber periodicamente esses procuradores e juízes nos Estados Unidos, né? Não é por acaso que eles viajam tanto para lá. O que também, no mínimo suspeito, não é? Quando nós tínhamos, na época do Delfim Neto, nós tínhamos os Chicago Boys. Então, agora nós temos os garotos, esses meninos, os jovens procuradores, que são muito alicerçados e são muito estimulados internacionalmente, particularmente pelos Estados Unidos. E a professora falou também da Operação Brother Sun. Nunca é demais lembrar que, mais recentemente, foi reativada a 4ª Frota dos Estados Unidos, né? No Atlântico Sul, né? No Atlântico Sul, além de também não ser mera coincidência o fato de que nos países onde aconteceram golpes, como em Honduras ou no Paraguai, sempre a mesma embaixadora estadunidense estava presente, né? Então tem isso. E sem falar também dos documentos recentemente revelados pelo Wikileaks, né? Inclusive de espionagem contra o governo Dilma. A Petrobras foi espionada e a própria presidenta também foi espionada, ainda na administração supostamente democrata do Barack Obama. Tem mais perguntas aqui, acho que dá tempo de colocar mais uma nesse bloco. O Robson Rocha dos Santos pergunta: como escolher um bom candidato à presidência se ele vai ter que trabalhar com aquele ninho de ratos chamado Câmara dos Deputados? Eu acho que nós vamos escolher bem. Vamos lembrar que as eleições, se não acontecer aquilo que eu desejo, ou seja, eleições antecipadas, elas acontecerão em 2018, elas serão eleições que vão atingir, inclusive, o Congresso Nacional, e acho que tudo isso que está acontecendo, apesar do terror que, para mim, representa isto tudo que está acontecendo, eu vejo muito negativamente isto que ocorre, eu acho que isso aqui também serve como um aprendizado. Então, é muito importante que se pense em quem se vai escolher. E aí, uma aposta na reforma política. Porque na reforma política nós teremos que pensar a estrutura partidária. A estrutura partidária brasileira, ela é uma estrutura que permite partidos de aluguel, permite partidos que não têm representatividade, partidos que formam, desaparecem, pessoas que mudam de partido simplesmente para ter um lugarzinho ao sol. Então, tudo isso é uma coisa que precisa ser rediscutida com profundidade. E eu acho que isto vai acontecer. Então, eu sou muito positiva em relação ao que virá em 2018 e acho que uma reforma virá e ela transformará esse Congresso Nacional. E o público brasileiro, embora hoje ausente das ruas, ele vai estar pensando e ele está antenado. Eu acredito que ele está antenado e sentindo tudo isso que está acontecendo. Inclusive percebendo que a sua vida tem piorado e não melhorado. Então foi à rua, vestiu a camisa verde e amarela, gritou, fez panelaço e assim por diante. Muito bem. E agora? Onde está essa gente do panelaço? Mas ela está refletindo. Pedro, dá para dizer, será que a gente vai ter condição de fazer uma reforma política que não seja uma contra-reforma política ainda antes de 18? Não, com a atual legislatura é melhor que não façam reforma nenhuma, porque o que vai acontecer é retrocesso em vez de melhorar. Não vejo possibilidade nenhuma de acontecer um avanço
nesse com a atual intervalo correlação de de força. Então, como a gente sabe, o DIAP fez um estudo sobre a composição do Congresso Nacional, das suas origens sociais, e constatou que a pior legislatura do Brasil no último meio século, né? A gente estava conversando antes ali de começar a gravação, nem na época da ditadura militar, vejam só, né? Em muitas ocasiões o PMDB, que era o único partido, né, de oposição, MDB, né? o MDB, a oposição consentida ali, eles chegaram a não aprovar medidas do governo, forçando inclusive divulgação de novas listas de cassações, expurgos e até fechamento do Congresso Nacional. E agora a situação é completamente diferente, né? Então, se nós pensarmos, né, inclusive não existe sequer possibilidade de atingir um consenso a respeito de reforma política, né? Então, quando o Eduardo Cunha tinha indicado o Marcelo Castro, né, para ser o relator da reforma política, o Marcelo Castro acabou sendo destituído justamente porque chegou a contrariar alguns interesses do Eduardo Cunha. Mas se a gente pensar, né, voto distrital, distrital misto, proporcional, lista aberta, lista fechada, presidencialismo, parlamentarismo, tem tantas opiniões diferentes ali dentro do Congresso Nacional que é praticamente impossível, no momento, chegar a um acabar consenso, com as alianças né? proporcionais, Então, seria cláusula de barreira. E cláusula de barreira acaba sendo uma medida que prejudicial justamente aos partidos. Ao surgimento de partidos que possam renovar a cena política, embora combatam, de certa maneira, os partidos de aluguel simultaneamente, né? Precisaria conseguir encontrar um meio do caminho. Eu preciso fazer um intervalo e, antes de sair para o intervalo, quero lembrar que a gente recebe perguntas durante a gravação dos internautas que fazem o programa com a gente pela tarde, o programa que vai à noite, às 22 horas, na TV aberta, TVT, vai ao ar, hoje ainda, quinta-feira. Então, mandem perguntas, mandem comentários, tudo que for possível a gente coloca na roda para ser debatido aqui no Melhor e Mais Justo. A gente já volta, até já.